De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula de educação midiática. Vinha eu falando sobre a questão dos direitos. Gente, direitos autorais é algo tão importante, não só na questão de você buscar produtos, buscar software, buscar músicas, não só nessa questão, mas na questão até do produtor, da construção daquele material. Então, por isso que eu estou falando para vocês aqui, que se vocês vão estar a desenvolver software, com certeza vocês vão estar demarcados sobre o produto, os direitos daquele produto. Você tem direitos sobre aquilo. Então, a gente tem que entender um pouco sobre essas regras. A gente vai ver, a aula de hoje não é tão específica quanto aos direitos sobre na produção de software, e isso vai ser bem mais falado lá na disciplina de lógica, mas via de base a gente tem que entender o seguinte: proteger o nosso código, proteger aquele texto que você está construindo, é bem mais difícil do que você proteger algo como uma música, um filme. Porque uma música e um filme, reconhecer ali aquela música, reconhecer aquele filme, é bem mais fácil do que reconhecer um trecho de um código. E até mesmo vocês que já estão aí começando a desenvolver código, começando a desenvolver algoritmo, a gente sabe que a gente utiliza até trechos que se repetem em diversos outros programas. Como é que eu posso dizer que a conjunção daqueles textos, daquele algoritmo, é o que forma o meu produto, o meu software? Como é que eu mantenho direito sobre isso? É muito mais difícil. Por isso que a documentação, a construção do projeto de um software com a sua documentação, ela é essencial para a segurança do desenvolvedor. Ela, sem dúvida nenhuma, é essencial quanto a isso. Tá? Bora retornar aqui para o nosso material. E aí a gente viu, vamos ver aqui, falando ainda mais sobre os direitos na internet, como é que eles funcionam. Uma das dificuldades que surgiram com a publicação de obras intelectuais na internet foi a regulamentação dos direitos autorais. E isso não se deu à toa, uma vez que a web acaba com as fronteiras físicas nos territórios. Então é aquela coisa que eu estava falando para vocês. Ele expande, a internet ela não respeita a questão do território, quanto países, não respeita as fronteiras daquele país. E por esse motivo, cada país tem em si as suas próprias normas, apesar de a grande maioria seguir a normativa do Congresso de Berna, mas mesmo assim, é diferente para cada país. Aqui no Brasil, uma das soluções encontradas foi reunir os representantes desses estados, dos nossos estados, e deliberar a respeito, elaborando uma regra comum para resguardar os direitos de autor sobre obras divulgadas online. Então, houve essa discussão, os direitos sobre a internet, que é os direitos justamente sobre o que deve ser utilizado na internet. Nessa discussão aqui no Congresso, foi até regido que os órgãos públicos, eles devem ter ali algumas das informações ali demonstradas em seus sites. Como, por exemplo, se você quiser saber quanto um servidor público tem, quanto que ele ganha dinheiro, qual seria o seu salário, isso está justamente lá no site daquele órgão. Então, eu tenho aqui um exemplo, um servidor, um político, o senador, quanto que ele ganha? Lá no site do Senado tem uma parte que é obrigatório dizer quanto que ele ganha, quanto que ele está gastando na questão dentro do seu escritório, o que ele está recebendo, lá fica tudo declarado. Então a gente vê que houve, até nessa discussão aí sobre o que deve ser demonstrado, o que não deve ser demonstrado, deviu-se como obrigação algo até mesmo sobre esses dados dos políticos. Eles são nossos empregados, então nós devemos saber quanto que eles ganham, o que eles estão a fazer. Então essas são publicações que ficaram legais. Atualmente, essa regra está expressa na Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas, que foi ratificada pelo Brasil ali em 75. A Convenção de Berna aconteceu, aí depois disso houve a ratificação do que foi dito lá nessa convenção aqui no Brasil, através justamente da criação de vários artigos que
terminou ali pelo artigo 5º, e aí nós só tivemos a evolução de tais itens, de tais leis, justamente com a criação da internet. O documento fixou normas gerais para resguardar as garantias do criador de uma obra intelectual, delegando a cada país seu detalhamento. Por isso, em território brasileiro, todos os conteúdos estão protegidos pela Lei 9.610, é a Lei dos Direitos Autorais, a LDA, sobre a máxima de que qualquer uso, reprodução ou modificação deve ter autorização prévia do autor. Então, esta é a lei sobre direitos autorais, regida aqui, não é só o artigo 5º, mas é uma lei que está ali moldada sobre as principais regras que devemos seguir sobre direitos autorais. Só que ela, depois disso, ela teve que ser ainda modificada justamente sobre os direitos da internet. A Lei 9.610, ela tem em si as regras dos direitos autorais, mas ela não está tão focada no mundo digital. A gente tem ainda muito a evoluir sobre os direitos do mundo digital. E aí, de acordo com o artigo 7º da LDA, são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Este trecho deixa claro que a proteção engloba as criações publicadas a partir de qualquer suporte, incluindo o digital, já que ele fala aqui intangível ou qualquer um que chegue a ser inventado ainda. Disponível em qualquer meio, inclusive na internet. Sua principal relação, a relação do direito autoral digital e o produto digital, sua principal relação está no fato de que muitos produtos digitais têm os direitos do autor assegurados pela LDA. Afinal, a maior parte do que é produzido utilizando ferramentas digitais corresponde às obras intelectuais resguardadas pela legislação. É o caso dos e-books, artigos científicos, acadêmicos, fotografias, vídeos, aulas para curso de educação à distância, músicas, entre outros produtos. Então, quando a gente se fala de produtos como esse, um livro, um artigo, tudo isso, ele tem ali, pela LDA, ali a proteção de tal item. Isso se torna um pouco mais difícil quando o produto é difícil de identificar o que o forma, que é o caso dos nossos softwares. Porque se você publicar o código do seu software, aí isso facilita ainda mais a efetivação da cópia. Protege você dizendo que você é o dono daquilo, mas aí facilita muito mais a efetivação de cópias. Por se enquadrarem nas criações do espírito descritas na LDA, essas obras contam com a proteção dos direitos morais e patrimoniais. Os direitos morais, eu estou falando no caso das obras ali na internet. Os direitos morais são aqueles relacionados ao reconhecimento do criador do conteúdo e não podem ser renunciados ou repassados a outra pessoa. Então, no caso, essas publicações, você criar alguma música, você fizer um vídeo e postar, mesmo isso, você tem ali os direitos sobre tais itens. Como, por exemplo, dentro do YouTube, quando se cria um produto, um vídeo, você vai postar dentro do YouTube, lá no YouTube ele demonstra os vários tipos de licença. Eu vou falar sobre as licenças hoje aqui para vocês um pouco, mas lá você pode escolher os tipos de licença. Direitos liberados, ou seja, qualquer pessoa pode copiar o seu vídeo. Você pode fechar, dizendo que ali, aquele vídeo é só seu, colocando uma certificação do YouTube em cima, dizendo que ele é só seu, ninguém vai poder efetivar cópia. Então, existe também ali as diversas certificações dos direitos. Os direitos patrimoniais, por outro lado, podem ser cedidos ou transferidos. Então, no caso aqui, falando dos direitos, você falar do direito de criação, o direito moral, ou seja, você artista criou alguma coisa, quando você cria isso, você tem o direito moral sobre aquilo, ou seja, você foi o pensador, o criador sobre tal item. Agora, quando se fala dos direitos patrimoniais, como por exemplo, você comprou uma casa, você tem ali um bem, um imóvel, aí sim este pode ser transferido, pois descreve o uso da obra para fins econômicos,
A utilização, a apropriação ou exploração indevida dos direitos morais e patrimoniais de produtos digitais consistem em violação ao direito autoral, que é considerado crime. Resumindo aqui, gente, eu crio uma música, eu pinto um quadro, eu sou o autor, eu sou o criador daquele item. Eu posso criar um quadro, assinar esse quadro dizendo que eu sou o autor e eu posso vendê-lo? Pode. Mas a pessoa que comprou esse quadro, ele tem um quadro do Rildo. Ele comprou um quadro do Rildo. Ele não pode dizer que esse quadro é dele, foi criado por ele. Ou seja, se você comprar um quadro, por exemplo, um quadro do pintor Van Gogh, você comprou esse quadro. O quadro, não importa se você tem em sua casa, que você vai repassar, o quadro sempre será do autor Van Gogh. Ele não é de autoria sua. Ele pertence a você, mas ele não é de autoria sua. Já o direito patrimonial, ele é diferente. Ele é diferente em si. Você comprou a casa, você pode. A casa pertence a você, você passa para outra pessoa, você pode vender e assim repassa adiante. O que isso tem? Qual seria a influência que isso tem com o passar do tempo sobre o direito moral e patrimonial? Seguinte, seu pai tem uma casinha, vocês moram nessa casinha. Chegou no final da vida dele, ele chega a falecer e deixa isso de herança para você, ou seja, direito patrimonial. Ele pode passar para os filhos, passa para os netos, passa adiante, continua com a família. Já o direito moral não é assim que funciona. Um exemplo disso é que existem certas obras que, com o passar do tempo, o direito fica aberto ao público geral. Direito de uso e direito de distribuição de conteúdo. Como funciona o meio digital? Então, a gente tem que entender isso. Quer dizer que certas obras criadas com o tempo, ela vai perder ali em si, os criadores perdem ali o direito sobre a distribuição, porque existem os dois modos, o uso e a distribuição. O uso pode ser definido como a execução ou visualização de uma obra. Por exemplo, ler um texto, observar uma pintura, escutar uma música ou assistir a um filme. Já a ideia de distribuição, que é comentada ali no artigo 5º, afirma que a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra obra de forma de transferência de propriedades ou posse. Traduzindo, vamos lá, gente. Então quer dizer que eu tenho o direito de uso quando eu estou pagando aquilo. Como, por exemplo, você assinou um serviço de musical, um serviço de streaming, como o Spotify. Eu fui lá, assinei isso, eu posso escutar ali as músicas daqueles autores, daqueles cantores que estão ali? Pode. Você pode utilizar disso. Então, eu estou com o direito de uso. Mas eu posso pegar, criar uma festa, eu peguei uma festa, chamei meio mundo de gente, venham escutar a música aqui do cantor tal. Eu posso utilizar a distribuição, ou seja, fazer com que várias pessoas escutem aquela música. Não, você tem o direito de uso, é só seu. Vou dar um outro exemplo melhor ainda, foca muito melhor do que a questão da música. Eu fui lá num serviço desse de streaming e comprei direito de assistir um filme. Tá? O filme lá no cinema, foi lançamento no cinema e no streaming. Fui lá e comprei o direito durante 24 horas ou 48 horas para assistir aquele filme. Eu posso pagar esse filme para assistir durante as 48 horas e cobrar ingresso das pessoas para vir assistir lá em casa. Tá passando lá em casa, gente, o filme novo aqui, o novo filme aqui, tá no cinema e aqui em casa também. Só que aqui em casa é mais barato, ainda tem direito a pipoquinha. Aí o pessoal vem, paga o ingresso e assiste o filme. E eu paguei o serviço de streaming. Posso fazer isso? Não pode. Você não tem direito sobre distribuição. Você só tem o direito de uso. Você só pode assistir aquele vídeo, assistir aquele filme. Você não tem esse direito de repassar para outras pessoas. Então, como vimos, tanto o direito de uso quanto o direito de distribuição precisam ser concedidos por seus titulares, que podem ser o criador da obra, uma gravadora, produtora ou pessoa escolhida por ele. Isso porque se trata de direitos patrimoniais que podem se render lucro ao titular. Então, apesar de o direito de uso, para que eu possa
ouvir aquela música, assistir aquele filme, fui lá e paguei aquela taxa. Paguei a taxa ali de 24 horas, 48 horas. Eu paguei a minha assinatura mensal de um produto de streaming, como o Netflix, paguei. Então eu tenho direito sobre todo o catálogo de filmes, catálogo de vídeos que tem dentro daquele streaming, eu posso assistir. Mas eu posso distribuir, eu posso mostrar para os outros? Não. Uma coisa que a gente vê que é muito comum, mas que é errada, viu? Vocês já devem ter visto até na cidade de vocês, algo como um bar, que tem ali um serviço de assinatura de TV, que assina algo como jogos e coloca lá, vem assistir os jogos do Brasileirão aqui no nosso bar. Todo o jogo do Brasileirão vai estar passando aqui. E aí você vai lá, você pode ficar no bar e assistir os jogos. Então isso é o jeito dele atrair os clientes. Pode-se fazer isso? Não pode. Quando você assinou o serviço, você só tem o direito de uso. O dono do bar ele só tem o direito de assistir. Mas no momento que ele está colocando lá para um público e ainda mais ganhando sobre aquilo, então ele está errado. E ele pode ser processado. Houve até no início desse ano um caso como esse, que lá no Rio de Janeiro teve um bar, que o nome do bar era justamente o Bar do Flamengo, que o Flamengo processou o dono do bar, que tinha que retirar o nome. Ele estava processando e pedindo ali retaliação sobre os direitos do uso de distribuição, ou seja, ele queria ainda receber alguma coisa. O time, para retirar o nome dele sobre aquilo. E o bar era um bar específico que ficava o tempo todo ornamentado, todo com as cores do time, passava todos os jogos, mas ele estava usando, sem pedir permissão, o nome do time. Então ele não tinha o direito de distribuição, ele não tinha esse direito. E aí, por esse motivo, eles foram processados. Se alguém compra uma música ou um filme, estejam disponíveis em meios analógicos ou digitais, o titular lhe confere o direito de uso dessa obra, mas não o de distribuição. Comprei um DVD, fui lá e comprei um DVD. Ainda tem gente que compra DVD ainda, gente. Comprei um DVD para deixar lá na minha estante. Você tem o direito de assistir aquele DVD quantas vezes quiser. Você não tem o direito de chamar pessoas, cobrar dessas pessoas para ficar assistindo ali na sua casa, como uma exibição, como um cinema. Isso não pode. Então, esse indivíduo pode escutar sua música quando, onde, utilizando o dispositivo que desejar. Porém, não está autorizado a compartilhar a música, repassando a amigos ou disponibilizando online em qualquer página da internet. Essa questão aqui do direito digital, eu falando de comprar uma mídia, para aqueles que estão aí, que gostam de um jogo, gostam de utilizar algum console, tem algo como um PlayStation, um Xbox na vida aí, vocês já devem ter percebido que existem as mídias digitais e as mídias físicas. E aí tem aquela questão de eu posso comprar um jogo, mas eu não posso emprestar esse jogo para um amigo. Não pode, gente. Você não tem o direito sobre a distribuição. Você comprou aquele jogo para ser só seu, você não pode emprestar para um amigo. Mas no caso do físico, eu empresto isso para o amigo e ninguém fica sabendo. Mas é errado. E o digital? Quando você compra o digital, ele fica somente no seu console. Ele fica somente ali no seu videogame e você não consegue emprestar para ninguém. Por que isso? O digital é ruim, não gosto porque ele não deixa eu emprestar para ninguém. É porque tem a questão do direito de distribuição. E tanto o físico ali, o DVD na tua mão, como o digital, a mídia digital, você não pode distribuir ele de jeito nenhum. É uma questão do direito autoral ali daquele autor. E aí gera esse grande problema, né? No ambiente digital é bastante complicado impedir um download, reprodução, compartilhamento de conteúdos e o que dá margem para usuários os distribuir e o transmitam de forma ilegal. Comprei um DVD e esse DVD eu vou transmitir, vou fazer uma transmissão direto lá do meu canal do TikTok, faço uma transmissão do DVD completo ali de tal cantor. E agora, como é que ele vai me proibir isso? Se ele não perceber, se o cantor, se o dono daqueles direitos autorais perceber que eu estou fazendo isso, ele não vai impedir de jeito nenhum. Vez e outra a gente encontra até dentro do YouTube alguns canais que ficam retransmitindo canal de TV, retransmitindo ali filme todo o tempo, passando 24 horas de desenho. Isso aí não pode, gente. Não pode. Por quê? Porque é o direito de distribuição.
E aquela pessoa que está colocando isso no seu canal no YouTube, ele está ganhando ali através das views algum retorno, ele está ganhando um dinheiro ali. E aí é pior ainda, e isso acaba em processo. Quais são as regras para usar um conteúdo que não é seu na internet? Em primeiro lugar, você vai checar a autoria desse conteúdo, conforme determina a lei, a LDA, basta que um autor assine ou insira qualquer indicação de seu nome para que assuma os créditos por uma obra intelectual. Nesse sentido, vale a pena dar preferência para os conteúdos que tenham licenças menos restritivas, a exemplo das opções disponibilizadas pela iniciativa Creative Commons, que é um dos tipos de licença. Sempre que você for no YouTube, tem um vídeo ali que eu gostei, o cara postou, eu queria tirar um pedaço dele, ou até todo, e colocar no meu TikTok, colocar dentro do meu canal do YouTube, dá uma olhada na licença. Se a licença for Creative Commons, ela é uma licença que o criador daquele produto, ele deixou livre para qualquer um usar. Então, qualquer pessoa pode utilizar aquele produto. A partir de 4 elementos-chave, o projeto permite que o criador abra mão de alguns direitos autorais legalmente, o que dá segurança na hora de utilizar um material. Então, primeiro passo é você vai utilizar um produto, dá uma olhada na licença. Se for vídeo, se for música, dá uma olhada na licença dele. É Creative Commons? Tranquilo, ele deixou liberado para qualquer um utilizar. Não é essa, quer dizer então que ele já tem ali no seu código, ele tem a sua licença. E aí que é um modo que a gente percebe até na questão de uso de software no mundo digital. Você tem ali aquele seu produto no mundo digital, e no mundo digital vem junto a parte da certificação. Então, quando alguém baixa algo, quando alguém coloca um vídeo, alguma coisa, nele tem justamente a certificação, que existe algoritmos específicos para reconhecer esse tipo de produto. Bom dia, o Hugo mandando um bom dia aí para mim. Bom dia. Ele está fazendo a seguinte pergunta aqui no nosso chat. Professor, existe direito para áudio? Por exemplo, eu pegar um áudio gravado no WhatsApp e colocar nas redes sociais. Se a gente for falar, Hugo, dessa questão do áudio, esse áudio é um áudio original? Se for um áudio original, como por exemplo, em uma conversa nossa, eu falo conto uma piada, eu falo uma coisa engraçada ali, e aí você pega essa minha gravação, eu mando para você essa gravação, você pega essa minha gravação e coloca na rede social, você coloca em outros meios. É muito mais difícil se eu ficar zangado contigo e eu te processar contra esse direito do que uma música, do que um produto mais original desse modo. Por quê? Porque eu consegui comprovar que aquele dali é minha voz, não é ninguém que está imitando, não foi a utilização de um programa de inteligência artificial para imitar a voz. É muito difícil. Então é muito mais difícil de conseguir comprovar o direito sobre aquilo. Mas o direito existe? Existe, como falado aqui, nos diversos direitos aqui dentro da LDA, ali, principalmente no artigo 7º, no inciso 7º da LDA, que ele fala justamente isso, o direito sobre o direito comum de seu produto, seu direito sobre aquele item, é somente seu. O direito moral é seu. E aí ninguém pode utilizar, mas é muito mais difícil de comprovar aquele item. É por isso que a gente vê muito no YouTube as pessoas gostam de colocar aqueles memes, coloca um trecho de uma reportagem, um meme e outro, e ninguém consegue ali, aquela pessoa não recebe nada por aquele meme, não recebeu nada, ficou ali a imagem dela passada e foi desse jeito aí. A pessoa só consegue ganhar alguma coisa, como por exemplo, um caso emblemático que está acontecendo agora, que é o tal do Luva de Pedreiro, que os vídeos deles acabou sendo difundido em tudo que era lugar aí, e aí ele não tinha o direito sobre aquilo, ele não conseguia comprovar, mesmo tendo o direito sobre imagem, ele não estava brigando com aquilo, tanto que ele queria até mesmo aparecer, ganhar desse modo. E qual é o real ganho dele? O real ganho dele é os contratos que ele fez com algumas empresas para fazer a publicidade, mas os vídeos ele queria que fosse difundido. Mas ele poderia entrar com processo? Poderia, mas é muito mais difícil ele conseguir entrar com um processo contra isso. Muito mais difícil. Mas sim, Hugo, tem sim, tudo tem direito. Áudio, vídeo, software, tudo tem direito. Nada está livre assim não. A gente acha que na internet tudo está solto. Não é assim não.
As obras licenciadas via Creative Commons são marcadas como selos de abreviações que se referem a... Aí a gente tem que ver, dentro do Creative Commons, qual desses que está ligado a ele, ao tipo da licença. Creative Commons tem ali o by, a atribuição dos créditos ao autor, ou seja, quem foi o autor. Se você entrar em qualquer vídeo, gente, qualquer vídeo do YouTube, depois faça essa experimentação. Você vai lá na licença, tem embaixo dele, embaixo dos créditos do vídeo, seja quem postou, tem lá a licença. Na licença vai estar descrito justamente esses itens. Quem foi que criou, o autor dele, NC, se o uso é comercial ou não, ou seja, NC é não comercial, porque ele já escolheu o Creative Commons, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar. ND não permite a produção de trabalhos derivados. Se ele tiver ali o ND mostrando sim ou não, se tiver sim, ND não permite. Então, é nesse momento que eu decido se eu quero que as pessoas criem derivações ali do meu trabalho. O SA requer que as obras derivadas obtenham a mesma licença do material, ou seja, se eu disser, não, todo mundo pode seguir, eu criei esse artigo, criei essa aula bem aqui, podem utilizar do jeito que quiser, só que toda derivação, se você vai utilizar um trecho da minha obra, ela tem que estar com o SA, ou seja, as pessoas poderão também utilizar a tua obra. Se a minha é gratuita e você utilizou parte do meu trabalho, a tua também vai ser gratuita. Se o conteúdo que você quer usar não estiver licenciado por meio de Creative Commons, é possível tentar contato com o autor para que ele autorize a reprodução. Aí, nesse caso, se não tiver Creative Commons, a gente tem que entrar em contato com o próprio autor para que ele possa nos autorizar disso. A nível de mundo, direitos autorais em construção, nações industrializadas, direito de propriedade intelectual, papel de suma importância no universo real e no virtual. Na União Europeia tem a lei de copyright para a sociedade da informação. Lá eles geraram isso e foi de lá que veio principalmente as discussões sobre direitos no YouTube, que está de um jeito assim que você até utilizando uma imagem de uma empresa, utilizando um personagem, tipo, eu coloco 1 hora de vídeo aqui, eu falando diversas coisas sobre essa aula aqui, e aí eu utilizo um trecho de um filme do Homem-Aranha. Pronto, eu fiz isso, eu posso ter o meu vídeo todinho derrubado só por causa dessa questão aí do copyright. Estados Unidos, a Digital Millennium Copyright Act, que é a deles ali, é a certificação deles. Isso tudo está ligado, os direitos autorais, está ligado à questão sobre interesses econômicos e à circulação do conhecimento. Então a gente fica nessa questão de quando um vídeo ele deve ser difundido, um trabalho deve ser difundido para gerar conhecimento, para liberar conhecimento a todos, ou ganhar alguma coisa quanto aquilo. Por exemplo, uma aula, eu vou lá, crio uma aula para vocês dentro do YouTube, crio um canal e monto uma aula minha. Essa aula, com aquele conhecimento que está ali, eu quero que as pessoas tenham conhecimento, eles reconheçam aquilo. Mas eu quero ganhar alguma coisa, eu tenho algum interesse econômico sobre ela, então tudo isso tem que ser revisto aí, até mesmo do tipo da certificação, a licença que eu vou colocar sobre esse produto. Caso não tenha resposta do nosso editor, do nosso criador do produto, apele para o bom senso na hora de citar o material completo ou parte dele, inserindo o nome do autor, fonte, e não obtendo lucro para essa criação. Então, se você vai utilizar um material de alguém, uma parte de um livro, alguma coisa desse tipo, faça de bom senso, dizendo pelo menos assim, que você está citando. Utilize essa regra da citação. Como dito pelo autor tal, aí você coloca a frase dele, no livro tal, tal. Você citou ele, você disse todo e não tirou. Então, você está utilizando o bom senso. É desse modo aí que você pode utilizar o produto. É aceito que uma pessoa copie a informação de um blog, contando que cite a fonte original e coloque um link para a postagem. Além disso, a pessoa que copiou o conteúdo não pode vendê-lo sem autorização do autor, diz a advogada Rosane Monjardim. Também existem exceções na LDA que podem ser usadas livremente. Então, nesse caso aí, tem um produto, vou utilizar uma parte, você, primeiro de tudo, é tentar não ganhar. Se você demonstrar que não está ganhando nada com aquilo, postei um vídeo e nesse vídeo eu vou contar a história de tal cantor. E aí eu coloco trechos de shows desse cantor. Eu já estou infringindo ali uma lei, essa lei de direitos autorais. Mas se eu coloco, no mínimo, que eu não estou ganhando nada, porque normalmente dentro, vamos falar do YouTube, dentro do YouTube,
quando o autor vai contra você, ele quer ganhar a monetização do teu vídeo. Tudo que tu ganhou ali, ele quer ganhar. Mas se você já colocou que não está ganhando nem um centavo, ele também não ganhará nada. O máximo que ele pode fazer é tentar derrubar o teu vídeo. Até por isso, como boa prática, tenta entrar em contato com os criadores, os desenvolvedores sobre aquilo. Se o conteúdo for uma criação intelectual, ele provavelmente está protegido por direitos autorais. Se a gente for falar de algo como um livro, ele tem ali seus direitos. Daí a necessidade de ser cuidadoso ao reproduzir, compartilhar e principalmente revender ou utilizar um produto digital para obter algum tipo de lucro. Anteriormente falamos sobre o selo da Creative Commons, que libera a obra para utilização segundo as restrições da licença escolhida. Então, quem obedecer às regras desse licenciamento, fica seguro. Se você seguiu, percebeu lá que é Creative Commons, ele está liberando, o autor já deixou liberado, pois esse não vai violar os direitos autorais. Todavia, se um material não está sinalizado quanto ao uso dessas licenças ou marcado com o selo de copyright, todos os direitos reservados, o copyright é todos os direitos reservados, significa que o autor precisa autorizar previamente sua modificação, reprodução, distribuição e etc. Então a regra geral é a cobertura de toda a obra intelectual presente na internet. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, mesmo que não tenha ali dizendo Creative Commons, não está lá mostrada a licença, você tem que tomar cuidado quanto a isso. Você tem que ver isso. Para se ter uma ideia, a Lei de Direitos Autorais abrange artigos científicos, literários, texto de livros, registro de conferência, roteiro de peça teatral e musical, obras audiovisuais, como filmes e séries, músicas com ou sem letra, programas de computador, pinturas, ilustrações, desenhos, fotografias, projetos e esboços de arquitetura, engenharia, topografia e áreas correlatas, traduções, adaptações de obras originais, enciclopédias, dicionários e bases de dados. Ou seja, praticamente tudo que a gente encontra na internet tem ali um direito autoral. Então, a gente tem que estar sempre de olho na questão sobre a sua certificação. Qual o tipo de certificação que ela está ali? E se vai utilizar, não tem certificação nenhuma, não está demonstrado, tenha muito cuidado ao utilizar isso. Um caso que está acontecendo agora nos últimos tempos, para vocês terem uma ideia, a Nickelodeon, vocês conhecem o estúdio Nickelodeon, de produções como aquele iCarly, produção de vários desenhos, ela está a processar pessoas que trabalham com festas, fazendo eventos utilizando os personagens deles. Imagina só, um caso muito emblemático que aconteceu nos últimos tempos, foi uma pessoa, uma produtora de festas, que está sendo processada porque utilizou o tema da Dora Aventureira. Ela só utilizou isso na festinha de aniversário de uma outra pessoa, fizeram a arrumação todinha da festinha, mas ela não pediu autorização para utilizar o material da Nickelodeon. Resultado, está sendo processada por causa disso. Então, via de base, quem trabalha com festa está fugindo de qualquer tema que seja relacionado à Nickelodeon, justamente por causa dos direitos autorais, ou seja, ela está aqui no Brasil buscando quem está utilizando os produtos dela. É porque eles já trabalham diretamente com produtos para festa, então eles querem que sejam utilizados os produtos deles. Querem que você queira comprar o produto deles. Existem exceções para toda regra, e não é diferente a LDA. Em seu artigo 8º, o documento detalha as criações intelectuais que não são resguardadas. Ideias, olha aí, agora quero que vocês percebam como isso focaliza até um pouco da nossa área. Ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos. Meu Deus, já foi os sistemas ali. Esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. Olha aí, outro problema aí, jogos. Formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação científica ou não e suas instruções. Formulários em brancos, então muitos dos nossos sistemas eles vêm justamente com essa questão de sistemas através de formulários. Textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. Você pode utilizar qualquer uma dessas leis, via um decreto, a Constituição inteira, você pode baixar e fazer o que quiser com ela. Pode publicar, colocar para download, o que quiser. Informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas.
Nomes e títulos isolados, o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas em obras. Então, gente, é muito difícil da gente resguardar. Normalmente, quando você vai criar algum sistema, a gente acaba cobrando, não é nem pelo produto em si, mas pelo trabalho de produzi-lo. É como, por exemplo, você não cobra pelo sistema, você cobra pela instalação e manutenção do sistema. Porque a LDA, ela não protege, ela não resguarda o teu código em si. São descritas ainda situações em que as obras podem ser reproduzidas sem ferir os direitos autorais ou legislação. Uma das mais conhecidas são as paródias ou paráfrases, que não implicarem em descréditos da obra original, sendo desconsideradas como cópias. A imprensa pode reproduzir notícias ou artigos informativos, desde que cite a publicação e o nome do autor, assim como discursos pronunciados em reuniões públicas. Então, eu colocar uma imagem em um jornal, tá tranquilo, pode utilizar. Eu posso colocar em uma festinha um personagem da Nickelodeon? Não, vai ser processado. Mas eu posso fazer uma publicação de uma informação, uma notícia, mostrando essa imagem? Aí pode. Eu posso fazer uma paródia de um desenho desse como da Dora Aventureira? Pode. Paródia também está liberado, tá? Desde que isso não vá denegrir, destruir a imagem daquele produto, mas é só sendo descreditar, né? Só sendo uma paródia. Retratos feitos sob encomendas ou cópias de pequenos trechos de obras sem finalidade comercial, apenas para uso próprio, estão liberadas, além de cópias feitas para o acesso a obras por parte de deficientes visuais, sem fins comerciais, mediante o sistema Braille ou outro procedimento. Ou seja, vocês estão vendo aí em tela, o rapaz fez esse retrato aí, pintou esse retrato aí a óleo do ator Robert Downey Jr. Ele pode fazer isso? Pode. Ele não está indo contra os direitos autorais do ator? Não, é uma obra que ele pode fazer isso está liberado. Então quer dizer que eu posso fazer uma pintura, eu posso vender quadros, eu vou vender quadros com pintura a óleo, tá? De super-heróis, tal, colocado em poses assim, tipo, parecida com obras de arte, tipo, eu faço um retrato do Homem-Aranha, ele vestido de pedreiro. Pode fazer isso. Se foi pintado à mão, não foi algo feito mesmo através de um maquinário, você pode utilizar desse tipo de coisa. Ele já encaixaria até na parte de paródias. Então isso aí também está liberado. Citações para fins de estudo, críticas ou polêmicas, citando o nome do autor e origem de obra, a exemplo dos textos escritos em trabalho de conclusão de curso ou artigo. Exibição de obras literárias ou audiovisuais para demonstrar a capacidade de um produto, a clientela, como em lojas de eletrodomésticos. Então, eu posso quero criar minha própria publicidade, minha propaganda para um produto? Pode também. Reprodução de aulas anotadas ou tomadas por alunos presentes. Então, se vocês estão aí assistindo a aula, anotou tudo. Depois eu vou fazer uma aula minha e colocar um vídeo no YouTube falando sobre a questão dos direitos autorais com o que o Rildo falou. Pode. O Rildo não pode processar vocês, não. E nem processaria, né? Mas ele não vai poder processar. Já está fora também do âmbito da LDA. Representação de peças de teatro ou músicas em ambiente familiar ou em centro de ensino com finalidades estritamente didática. Então, eu pegar uma música e colocar lá numa escolinha, eu colocar na minha casa, estou tocando uma música de um cantor lá na minha casa, pode. Eu assinei o Spotify, estou tocando na maior altura lá na minha casa, pode, vai incomodar o vizinho? Aí é outro caso. Mas quanto a direitos autorais, não tem problema nenhum. Na produção de prova judiciária ou administrativa, é para gerar uma gravação, bater uma foto sobre um possível crime, tudo isso para gerar essa prova judiciária, sim, também pode, não infringe a questão sobre os direitos. Domínio público, gente. Outra condição em que os direitos patrimoniais não são violados ocorre quando a obra cai em domínio público. Na prática, quer dizer que o material pode ser mixado, reproduzido e distribuído sem problemas, desde que os créditos sejam dados ao autor. Tem que dizer de onde ela veio. Você não pode dizer que é seu. De acordo com o artigo 41 da LDA, as produções entram em domínio público depois que se passarem 70 anos. Publicou algo, passou 70 anos,
Então, a partir daí, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Publicou, passou 70 anos, e aí o 1º de janeiro, após a morte do autor, poderá ser utilizado aquele produto. Um exemplo está aí na tela, Machado de Assis. A obra total de Machado de Assis, ela é domínio público, gente. Você pode baixar, você pode colocar, citar ele, colocar ele dentro de artigo, você pode fazer o que quiser com a obra dele. Você pode ir na internet, baixar um livro dele inteiro, imprimir, encadernar todinho e colocar ali. É seu, pode. Por quê? Porque é domínio público. Então, quando entra em domínio público, ou seja, mesmo que diga assim, mas tem a família dele, aí tem os netos dele, os bisnetos dele ainda que estão vivos aí. Eles têm ali, eles podem também ir utilizar dessas obras, mas ela já entra em domínio público. Caso a obra tenha sido criada por 2 ou mais coautores, o período considera o falecimento do último coautor. A regra é um pouco diferente para obras audiovisuais e fotográficas, que são resguardadas por 70 anos, mas não contados depois da morte do autor, e sim a partir da data de divulgação. Olha outro exemplo aqui, Marinheiro Popeye. Direitos livres também na internet. O Marinheiro Popeye já tem, se eu não me engano, mais de 90 anos já da sua criação. Então ele pode ser utilizado. Está pensando em fazer um joguinho, precisa de um personagem? Dá uma olhada nisso. Vou fazer um joguinho do Marinheiro Popeye. Eu tenho que pedir autorização para ninguém? Só basta colocar lá que ele foi criado por tal personagem, foi criado por tal autor. Só isso. Mas você pode construir por inteiro. Prova disso é esse livro aqui, ó, Winnie the Pooh, ou seja, o Ursinho Pooh. O Ursinho Pooh, ele entrou no ano passado também em domínio público. Por esse motivo, olha aqui um filme que fizeram, um filme de terror do bichinho, gente. Maldade, né? Um filme de terror do Ursinho Pooh. Lançaram aí. Pode fazer isso está denegrindo a imagem do pobre do ursinho. Mas ele entrou em domínio público. Domínio público quer dizer que qualquer um pode utilizar do jeito que quiser. Quer dizer que eu posso fazer um joguinho do Ursinho Pooh? Pode fazer um joguinho, gente. Eu posso fazer um livro, posso fazer uma continuação do livrinho do Ursinho Pooh? Pode fazer. Está liberado, domínio público. Então, quando entra em domínio público, é de qualquer um. Quem quiser pode utilizar do modo que quiser para ganhar ali em cima. Como resguardar o direito autoral digital de um conteúdo próprio? Teoricamente, não é preciso nenhuma ação específica para garantir o direito autoral digital, já que a lei afirma que toda obra intelectual está resguardada automaticamente. Entretanto, basta fazer uma busca no Google para encontrar conteúdos semelhantes ou até iguais, reproduzidos com assinatura de pessoas diferentes. O difícil é saber qual dos sites e ou pessoas cometeu o plágio, que é a apropriação indevida de um material protegido pela LDA, a Lei dos Direitos Autorais. E essa é uma das razões porque muita gente não exige seu direito de autor na justiça, acaba desistindo devido ao processo trabalhoso de juntar as provas na internet, né? Juntar tudo isso, esse material, e mostrar de onde veio essa origem, de quem foi o inicial ali, quem primeiro começou a roubar ou plagiar. Pode ter várias pessoas, então o processo pode ir em diversos. É o caso até mesmo da gente pensar na Nickelodeon, ela processando as pessoas que estão utilizando as imagens. Ela vai conseguir processar todo mundo? Não. Ela vai processar muitas pessoas, ganhar muito dinheiro? Também não. Ela está fazendo isso para colocar medo em um e outro, aí ninguém utiliza mais a imagem. Então ela está usando como exemplo. Ela está mostrando isso como um modo de exemplo para tal coisa. Hugo Napoleão está perguntando para mim, podemos retransmitir em nosso canal o desenho do Marinheiro Popeye e a Olivia Palito? Pode. Caiu em domínio público, gente. Pode. Você pode utilizar o desenho dele. Você pode fazer a festinha. Vou fazer uma festinha com o tema vai ser Marinheiro Popeye. Alguém pode me processar? Não. Vou fazer um filme. Vou fazer um fanfic. Um fanfic, né? Um filme próprio aqui com a historinha. O Marinheiro Popeye aqui no Piauí. Olha aí. Pode fazer? Pode. Por quê? Porque está liberado, ele está em domínio público, gente. Pode fazer também um filme do Ursinho Pooh? Pode. Lembrando o seguinte, o Ursinho Pooh é o livro que entrou desse modo. O livro não foi aquele desenho que é da Disney, tá? O desenho da Disney, aquela imagem do Ursinho Pooh da Disney, não entrou ainda. Outro exemplo, um grande exemplo, é o Mickey. O Mickey da Disney,
ele é para, no próximo ano, até no final de 2023, ele está entrando também em domínio público. Aquele primeiro Mickey, aquele em preto e branco, o primeiro desenhado, ele vai entrar em domínio público. A Disney já conseguiu segurar por muito tempo essa questão do domínio público, através de processo, mas ela não vai conseguir agora. Aí, resultado, quer dizer então que o Mickey, aquele primeiro Mickey, aquele desenho dele, o Mickey marinheiro, ele dentro de um barquinho e tal, aquele primeiro ali, você pode fazer desenho dele? Pode. Posso fazer um filme? Pode. Pode fazer o que quiser, domínio público, a partir do ano que vem. Então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de material, domínio público. Dou até a dica para vocês, tem um site muito bom chamado Domínio Público aqui dentro do Brasil. Nele tem vídeos, música, tem muita coisa lá. Se você está fazendo uma pesquisa para um trabalho, um artigo, você vai encontrar muita coisa boa lá para a criação. Eu mesmo utilizo muita imagem lá, até mesmo aqui durante as nossas aulas, eu dou uma olhada se as imagens estão lá, porque é domínio público, é liberado para todo mundo. Normalmente, a licença dessas imagens é Creative Commons. Textos devem ser solicitados através do escritório de direitos autorais, braço da Biblioteca Nacional, enquanto música ficam resguardados à escola de música e itens artísticos às escolas de belas artes. Então, basta a gente entrar, depende do que você está fazendo, escola de música, aí, ó, Biblioteca Nacional, no caso, não está descrito aqui, mas no caso da criação de direitos autorais para o mundo de software, se você tem algum produto que ele vai necessitar desses direitos, não é simplesmente ganho sobre o trabalho em si, existe a Sociedade Brasileira da Computação, ela que rege isso, tá? Então, só dá uma procurada a SBC, Sociedade Brasileira de Computação. É nela que está descritos os direitos sobre software, sobre produção, sobre código. Mas se preocupem não, que se vocês estão começando a produzir algum código aí, isso aí a gente ainda vai falar muito nesse curso ainda, sobre essa questão de proteção do teu código, do teu produto. Cada um desses órgãos disponibiliza espaço e orientação para registro, que costuma exigir cópias da obra em formatos padronizados, documentos do autor e do titular dos direitos patrimoniais, formulários de requerimentos de registro preenchidos, pagamento de uma taxa para estar ali arquivado e envio dos arquivos via correio ou e-mail. Então a gente percebe aqui por essa documentação, e se a gente tentar adequar, é um software, eu estou produzindo um sistema para escolas, um sistema que vai ajudar as escolas de alguma forma. Pronto, é um sistema que eu vou vender para as escolas particulares. Esse sistema eu consigo criar um direito sobre ele, cópias da obra em formatos padronizados. Eu consigo enviar essa cópia, mas ele não está com um código aberto, porque eu vou deixar fechado. Documentos do autor? Sim, consigo. Formulário de requerimento? Consigo. Pagamento da taxa? Isso é fácil. Envio dos arquivos via correio ou até o e-mail? Consigo também. Ah, mas aí, como é que eu provo que é meu? Porque para provar que é seu, tem que existir uma pesquisa mostrando que aquele código é único, somente seu. Então, aí nesse caso, eu estaria justamente no formulário lá da SBC. É bem mais fácil ir por lá para tentar resguardar o seu produto. A grande dificuldade é se o seu sistema se aparenta a muitos outros. Por exemplo, eu vou criar um sistema acadêmico para escolas particulares. Gente, sistema acadêmico já existe há um monte aí. Vários já fizeram. Então, como você diz que o seu sistema acadêmico é um sistema acadêmico que funciona para as escolas, mas ele é diferente e único? Como é que você prova isso? Essa que é a dificuldade. Você conseguir comprovar isso, provar que o seu produto é único, é uma criação nova, mesmo sendo algo já válido aí no mundo. Após cumprir as exigências, o criador deve aguardar pelo parecer da entidade contatada. A aprovação do registro pode demorar de semanas a alguns meses. E aí foi justamente essa aprovação que você vê que hoje em dia, vocês percebem isso, ainda leva meses. Foi nisso aí que Santos Dumont acabou perdendo aí o creditar dos créditos sobre a invenção do avião. Outra medida que é mais eficiente para resguardar um produto digital é utilizar suporte tecnológico que impeça ou complique a cópia.
fotos com marca d'água, inclusão de plugins dentro da codificação ali do nosso software, do nosso produto, que não permitam a ação do Ctrl+C, Ctrl+V, o copia e cola. São exemplos de auxílio. Se desejar compartilhar seus direitos com terceiros, vale ainda licenciar sua produção via Creative Commons. Então, neste caso aqui, a gente pode fechar o nosso código de alguma forma. Por exemplo, vocês aí que estão acompanhando as nossas aulas lá de lógica de programação e estão começando a criar os primeiros códigos na linguagem C. Vocês viram que a linguagem C, que é uma das mais simplesinhas, é uma das melhores para aprender a programar, o início, a base da programação, ela já cria um executável. Vocês já devem ter percebido que o executável funciona no seu programa inteirinho ali. Então, outras linguagens têm esse tipo de criação também, que é um modo de complicar um pouco a vida de quem quiser copiar o nosso produto. O pessoal vai conseguir copiar o executável, mas ele não vai conseguir modificá-lo, recriá-lo. E aí está ali dentro do seu código. Vamos pensar lá no seu algoritmo. Você coloca lá um comentário. Este programa foi criado por Rildo. E aí a pessoa não consegue tirar isso. Quando ele tentar dizer, não, esse programa quem criou foi eu. Aí você vai lá e abre o código-fonte e mostra. Olha aqui, meu nome bem aqui dentro do seu programa. Como é que você explica isso? Proteção de software, gente. A primeira coisa a fazer para proteger o software por meio de direitos autorais é registrar o código-fonte no sistema do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. Com este registro, o criador do programa torna-se o detentor dos direitos autorais, podendo explorá-los por 50 anos. Então, um código, acho que até é muito, falando de desenvolvimento, falando de software, 50 anos o seu software fica protegido. E esse formulário que o INPE te dá, tem lá dentro da SPC, gente. A Sociedade Brasileira de Computação. A violação dos direitos autorais é crime, sendo assunto do artigo 184 do Código Penal. Portanto, caso o criador do material ou titular dos direitos patrimoniais identifique a apropriação indevida, o plágio, produção de cópias, reprodução, modificações ou downloads não autorizados, é possível recorrer à justiça. Como processar alguém? O caminho é semelhante ao de outros processos, que pedem o recolhimento de provas, prints, fotos, arquivos e, caso ainda haja o depoimento de testemunhas. É recomendado buscar a ajuda de um advogado que conheça o segmento dos direitos autorais. Conclusão. Com o advento da internet, questões referentes aos direitos autorais se tornaram ainda mais controversas. Ao mesmo tempo que é importante valorizar o trabalho dos criadores de obras intelectuais, a web viabiliza um maior compartilhamento relevante para o aprendizado, críticas e análise. O desafio que se apresenta é equilibrar os interesses de todos os envolvidos. Então, gente, vamos pensar que no nosso caso, você desenvolvendo um programa novo, como esse que eu disse agora há pouco, um sistema para escolas, você criando isso. O primeiro passo é você começar uma documentação, você gerar o projeto. Lá na nossa aula de projetos, eu já até dei a dica para vocês começarem a pensar numa problemática para escrever esse projeto. Quando vocês começarem a desenvolver um projeto de software, ali tem toda a descrição, entrevistas, ideias, todo o desenvolvimento do ciclo de vida de um software. Vai estar tudo descrito ali. Após você ter tudo isso escrito, aí você ou a sua equipe começa a produção. E tudo que é feito é documentado. No código, vocês já viram lá que dentro da linguagem C, quando a gente vai programar nas nossas aulas, a gente tem a parte dos comentários. Você criar aqueles comentários, nesse trecho faz isso, isso acaba identificando você junto àquela produção. Então é um ponto a mais para resguardar. Por mais que uma pessoa tente copiar o teu código por inteiro, tente pegar ali o software, porque copiar um algoritmo de 50 linhas é diferente de copiar um programa que tem diversos arquivos, diversos algoritmos ali que o formam, como por exemplo um editor de texto, um editor de vídeo. Você ter esses vários arquivos, copiar todos eles e sair olhando arquivo a arquivo.
olhando onde tem uma assinatura, onde tem ali uma certificação, onde está escondido um plugin que vai mostrar a assinatura. Uma prática muito interessante que a gente futuramente aqui no nosso curso, conforme a gente for aprendendo a desenvolver os softwares, a gente vai entender que além de conseguir fechar o nosso código, compactar o nosso código para entregar só um executável para o nosso cliente final, além de fazer isso, de eu existir versões diferentes, a versão para o meu cliente final, a versão do editor, além de ter essas versões, a gente insere também os chamados plugins de segurança. Os tais plugins de segurança é como se você escondesse ali uma assinatura sua. Está escondidinho, dentro do seu vários arquivos ali, está escondida a sua assinatura. Está mostrando que ali é uma produção sua. Está lá a assinatura sua, do seu estúdio, de sua criação. Está ali dentro daquele código. Então, quando chegar lá na frente, você lançou esse sistema, está sendo vendável, está ali produzido, e aí você percebe que tem um certo fabricante que lançou um produto idêntico ao seu. Foi lá, está na cara que ele fez engenharia reversa, pegou o teu código e reescreveu por inteiro aquele código ali. Conseguiu refazer o seu código, tudo mudando as cores tal, e está lá. E você sabe que é uma cópia, você sabe que aquilo dali foi uma cópia. Como é que eu provo diante de um juiz, diante de um tribunal, que aquilo dali é meu? Através desses plugins secretos. Então a gente sempre escreve ali um comentário, cria arquivos, plugins, tal, tudo escondido ali com a sua assinatura. E aí essas assinaturas escondidas, diante de um juiz você consegue demonstrar. Você chega para ele e fala, olha juiz, peça para ele abrir o arquivo tal e abra a linha tal. Quando ele abrir aquela linha tal, vai ver a parte do código lá, a sua assinatura. E aí, como é que fica essa pessoa? Está ali comprovado que foi um plágio, está comprovado ali que foi uma cópia. Então é desse jeito que a gente consegue comprovar a nossa autenticidade, o nosso direito sobre aquele produto. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E muito cuidado, gente, também, vou dar outra dica para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando junto a outras pessoas, a terceiros, pegando o trabalho de outras pessoas para dar continuidade. Você é um coautor daquele produto. É um artigo, é uma música, seja o que for, você é um coautor daquele produto. Muito cuidado para você ter certeza que você está a produzir aquele produto junto com essa outra pessoa, mas que o que já existia antes ali, o que esse trabalho em andamento que você já pegou antes, que ele seja originário daquela pessoa. Um caso até meio triste que acontece no mundo musical esses últimos tempos, vocês já devem ter ouvido falar daquela cantora chamada Olivia Rodrigo. Ela está sendo processada por diversos estúdios porque as suas músicas têm partes de outros cantores na internet, ou seja, foi plágio de várias outras músicas. Ela tem o disco dela completo, que fez um grande sucesso, tem ali diversas músicas que têm esse plágio. Ela não percebeu, talvez não tenha percebido, mas esse plágio aí, esses compositores, eles saíram pegando diversos outros hits, inserindo ali letra própria, música própria ali, e modificando aquela música. Ou seja, mas ela está sendo processada, o estúdio dela, a gravadora dela está sendo processada, e com certeza ela vai perder muito ali, muito dinheiro com isso, em cima todo esse processo. E ela acabou caindo assim junto ali, caiu de gaiato ali nesse processo, porque ela está como cantora, é até uma cantora muito boa, mas está ali, está perdida no meio de um projeto que já começou desse jeito, através de plágio. Então, plágio é uma coisa muito séria, gente, muito séria mesmo. Vou deixar uma dica para vocês aqui, uma dica de cinema, uma dica de um bom documentário, o Good Cop, Bad Cop. É um documentário que fala justamente sobre a questão dos direitos autorais, a lei de direitos autorais, e vai falar um pouco sobre o mercado negro de DVDs ali na Rússia, ali pelo mundo, na Nigéria, que eles chamam de Nollywood. Então, falar um pouco sobre os direitos autorais, como funciona aqui dentro do Brasil, até mesmo com os tais remixes. A gente vê muito aqui dentro no nosso Piauí, a questão de pegar músicas internacionais e criar um remix de forró. E lá no Pará também tem os chamados tecnobregas também, que pegam músicas famosas e recantam ela, vão ali sem pagar nenhum direito, só modificam o jeito dela. Será que pode? Será que isso gera processo?
Então, esse é um documentário muito bom que fala sobre isso. E ele é facinho, gente. Basta colocar o nome, tem lá no YouTube, tranquilamente, para a gente assistir. Turminha, vou agradecendo vocês por ter estado aqui comigo nessa manhã. E a gente se vê na nossa próxima aula. Então, até mais.